Programa não indicado para menores de 12 anos. Esse é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Alex Caeiro, Bruno Urbanavícios, Edson Oliveira, Márcio Neves, o Muggles e Vinícius Chiavini com a segunda parte do papo sobre Chaves. Aqui nós continuamos falando dos personagens principais e lembramos um pouco de como foi a versão brasileira que o SBT fez. Pois é, tudo tem um lado ruim. Você pode mandar o seu comentário através do Twitter, @fala_série, no falasérie, @dimensãonerd.com, no site dimensãonerd.com, no Fórum Universo, facebook.com/falasérie e no telefone vermelho da Combo 11 9744 Combo. Maria Antonieta de las Nieves, que até hoje em dia se apresenta como Chilindrina, deu todo o problema judicial com o Chespirito por causa da criação da Chiquinha e do direito de uso. Ela pode usar, né, hoje em dia a Chiquinha, ela ganhou o processo, não sei. Ela tá usando, então provavelmente ganhou, né? Ou ganhou, ou chegou num acordo, não sei o que eu falo. Ela ganhou, tanto que no desenho do Chaves, ela nem aparece. Ah, eles não têm o direito de uso do personagem dela. Mas assim, nesse desenho, em compensação, o Kiko aparece. E aí tem duas versões, né, pro Kiko poder aparecer, né? Porque diz a lenda que o Carlos Villagrán registrou o Kiko como KIKO e lá aparece como QICO no desenho, que na minha opinião é a grafia clássica do Kiko. E tem outra lá que o Carlos Villagrán optou por fazer um acordo lá com o Chespirito, tá, na hora de fazer o desenho, que foi por isso que ele reapareceu. O que eu sei é que houve um grande evento da Televisa quando o Chespirito fez 80 anos. E o Villagrán apareceu nesse evento, os dois se abraçaram e tudo mais. Mas o Chespirito morreu sem ele e a Maria Antonieta terem feito as pazes. Isso é verdade. Não, e depois que ele morreu, lá que apareceu um programa da TV peruana que a Maria Antonieta de las Nieves lá falou uma groselha qualquer, né? Ela falou do caso da Florinda e do Villagrán e nós vamos falar disso depois, com calma. Vamos falar agora do Kiko, né, que é órfão de pai, mas não de mãe. A Chiquinha tem o pai e não tem a mãe. Sim, porque, assim, segundo o cânone, é porque a mãe dela teria morrido no parto. Sim. E ao contrário das novelas lá no México, o seu Madruga resolveu criar a filha, né? Não abandonou, não. E o Kiko, né, o Frederico, o nome dele foi falado inteiro na série já? Isso eu não me lembro, não. Frederico, assim, desse jeito? Não, o sobrenome. Ah, sobrenome não sei. Nome e sobrenome não. Pois já nunca soube o sobrenome dele. Mas já mostrou fotos já do pai dele, que o pai dele era marinheiro. Não, já teve um flashback com o pai dele se despedindo da Florinda que ia embarcar, e o Kiko no cercadinho lá no berço, que é o Villagrán, fingindo que é bebê, cara. Naquele chroma key que reduz ele pra metade do tamanho, cara. Exatamente. Que troço bem característico. Mas é muito engraçado que eles falam assim, ele parece comigo dela. Ela fala, é importante que tem saúde. O Kiko perdeu o pai porque o pai foi engolido por um tubarão, segundo o Kiko. Não, a baleia? Tem episódio que fala baleia, tem episódio que fala tubarão. Virou o barco. Mas a verdade é que sumiu e a Dona Florinda vive da pensão, né? Assim, o Kiko dá a impressão de que ele é o filho único, mimado e tal, que a Dona Florinda... Já vamos falar da Dona Florinda ao mesmo tempo? Já vamos falar da Dona Florinda, né? Não tem como falar um sem falar do outro. O ícone eu vou deixar por último dos principais. Certo. E no caso, a Dona Florinda é uma dona de casa decadente, assim, é uma viúva, que dá a impressão de ter sido da alta sociedade e ainda quer fazer pose, mesmo com o uniforme de dona de casa, vivendo no cortiço, né? Da versão mexicana da favela e tal, e de bobs no cabelo, pelo menos depois. Aquele cabelo deve ser muito ruim, hein? Aliás, o episódio de Natal, ela tá sem os bobs, né? E aí a Chiquinha comenta que o cabelo dela parece um queijo de Minas, né? Pior que parece mesmo. O Kiko, ele é
chato. A Chiquinha é malvada. Ele é chato. É chato, mimado, arrogante. O Kiko não tem a maldade, assim, inerente da Chiquinha. Ele é mais meio mala, chato, mas... assim, que tem muito assim das coisas só pra ele, assim, ele tem uma característica assim de ser filho único mimado mesmo. E ele tem também aquela pose de eu sou bem de vida, né? Então sempre que alguém aparece com alguma coisa, principalmente o Chaves, né? Aparece com algum brinquedo ou com alguma coisa de um certo tamanho, de uma certa qualidade, aí ele olha pro Chaves, volta lá pra dentro e vem com um lá top de linha da época, né? Vamos levar em conta a contemporaneidade aí. Até pirulito, cara. Ele aparecia com pirulito gigante. Do tamanho da cara dele. Sem contar que ele sempre falava que logo ia ganhar a bola quadrada. O sonho de consumo dele. A mítica bola quadrada. Pra fazer gol de canto. Ela já apareceu em algum episódio, a bola quadrada? Não. Acho que nunca apareceu. É aquele tipo de personagem assim que nunca aparece, mas que todo mundo cita na história. É o cara-caraô do Sai de Baixo, que sempre rolava lá. Isso. Não, esse aí apareceu, no Sai de Baixo apareceu. O cara-caraô? Não, ele sempre falava. Sim. Tem um episódio que a Cassandra entra completamente bêbada, e aí ela sobe na mesinha de centro e começa a cantar. Então, o Kiko, ele era, como eu disse, chato nesse sentido, mas não havia tanta maldade. Tirando aqueles episódios de quem batia em quem, né? Qual é o animal que vive no chiqueiro, o porco, aquele que te dá um soco, essas coisas, né? Esses episódios assim de dar porrada. E também tá a característica assim, que seria a burrice, que os episódios dão a entender que seria uma coisa meio compartilhada, assim, entre o Chaves e o Kiko, tendo uma certa dificuldade de perceber a nuance das coisas. Mas o Kiko, Carlos Villagrán, fazia um negócio, primeiro que enchia aquelas bochechas dele, isso já ajudava. Mas às vezes falava assim, esse menino tão lindo, não sei o que, dava um close na cara do Villagrán, ele fazia a cara mais asquerosa do mundo. E vesgava o olho. Ele vesgava o olho, deixava 2 dentes pra fora, você fala, caralho, esse moleque não é bonito nem no inferno. Que daí entra também a piada da mãe sempre achar um filho maravilhoso, mesmo se tiverem arrancado um globo ocular e tal, isso é banguela. Nossa, cara, era muito sensacional nessa questão. Ele simplesmente fazia a cara mais horrível do mundo. Parabéns pro Carlos Villagrán, viu? O Carlos Villagrán, assim, copiava muito das coisas dele, assim, do Jerry Lewis, parece. Sim, o estilão era Jerry Lewis total. Até assim no Chapolin, que ele usava os óculos redondos lá, tipo John Lennon, né? Que, assim, fazia uma coisa mais Jerry Lewis até do que como Kiko. Mas o engraçado é que o Villagrán no Chapolin às vezes era o galã, né? É verdade. Em alguns episódios ele era o galã. Depois a gente vai gravar sobre o Chapolin em específico, mas tem muitos episódios em que ele é galã. É engraçado isso. Ele foi trabalhar com... Galã de quermesse de bairro. Ainda assim, galã. Ele foi trabalhar com o Chespirito por indicação do Rubem Aguirre, né? O Girafales. Então, ele trabalhava de fotógrafo, além de ator. E aí largou a fotografia, foi trabalhar de ator. Até hoje ele se apresenta, né? Como Kiko. E aliás, olha só, durante a turnê em homenagem à sua paixão pelo futebol brasileiro, foi nomeado embaixador da Copa do Mundo do Brasil na cidade de Porto Alegre. E ele até cobrou ingressos depois e o nosso querido prefeito falou, sem embaixador não te garante ingresso. Segundo ele, e segundo o próprio Carlos Villagrán, ele torce pro Grêmio. Mereceu não ganhar. Isso deve ser média com a galera aí. Ele deve torcer claro. qualquer México aí. Aí houve a saída dele do episódio, do seriado do Chaves, né? Houve a saída do Kiko, do Carlos Villagrán, porque o SBT até passava numa certa ordem por uma época. Depois, né, foi a Deus dará mesmo. Mas o governo até passava numa ordem, então você percebia que de repente não tinha Kiko. Que até foi a fase do restaurante, né? Quando tem restaurante, não tem Kiko mais. Honestamente, a fase que eu mais gosto é do restaurante. Eu acho bem legal, principalmente por causa do Jaiminho. Que daí quando... Porque assim, tirando um ou outro episódio, me parece a mais fraquinha. Claro que, assim, desconsiderando o programa do Chespirito aí, que no final, assim, nas últimas aparições do Chaves, é que já tava gordo, né? Mas se é do Jaiminho, é porque aí já tinha morrido o Seu Madruga. O Valdez. É. Então,
o Villagrán saiu por dois motivos bem distintos. O primeiro era a questão de criação. Ele dizia que o Kiko era dele, ele queria explorar mais o personagem, e o Chespirito, não, peraí, o personagem é meu. Como assim, Bial? Então, houve essa questão de criação, e também que o Villagrán tinha ficado com a Florinda, depois a Florinda foi ficar com o Chespirito, né, então... que sei lá, que dava a impressão, por exemplo, do Villagrán e da Florinda Mesa. A atriz que fez a Dona Florinda fazia os outros papéis lá no Chaves e tal, né? E assim, ser par romântico na vida real do Villagrán, aí tipo Chespirito, que dizem que era mulherengo, aí sim, papou a Florinda também. E aí acabou ficando com ela de vez, né? Tanto que na escolinha lá do professor Girafales, na frente eram se não me engano, a Chiquinha, o Chaves e o Kiko, não era? E teve aí alguns episódios que eram só os três, mas aí depois apareceu o Nhonho. Então, porque aí depois pôs o Nhonho, o Chaves e a Chiquinha. Daí foi colocando, sei lá, o Godines e uns 10 figurantes lá. O Godines sempre ficava no fundão. Então, exatamente. Não podemos esquecer também que quando o Carlos Villagrán saiu, né? Ele foi ter um programa dele solo. Acho que no Chile, na Venezuela, não sei. Foi na Venezuela, esse aí passou na Bandeirante. Era muito Dedéu. Mas quem tava lá e quem fazia o programa junto com ele era o seu Ramon, né? O seu Madruga. Sim, seu Madruga. Sim. Acabei de descobrir aqui, o Villagrán foi na Venezuela e fez os programas. Em 81 ele fez El Niño de Papel, Kiko Botones. No ano seguinte, 82, foi Federico. Em 83, Las Nuevas Aventuras de Federico. Em 1985, El Circo de Monsieur Cacheton. Nossa. Isso aí tudo foi no canal RCTV. Que aí parece que depois na Venezuela o C é de Chaves, é isso? Não, aí é que o RCTV porque era Rádio Caracas Televisão. Né? Agora é Rádio Chaves, mas não por causa do personagem mexicano, infelizmente. Queira ou não, essa saída do Villagrán e do Valdés, o Valdés, né, por motivos pessoais, e depois foi trabalhar com o Villagrán também, teve que explorar mais a Bruxa do 71, teve que explorar o Jaiminho, aí teve a Dona Neves, a gente vai falar deles com calma. Não, teve que recalchutar os roteiros antigos, né? Sim. Queira ou não, teve que mudar completamente o ritmo da coisa. Foi aí que apareceu a Tati também, a tia da Tati. E aí, infelizmente, perdeu muito do punch, né, da energia, né, que havia. Só pra comentar, um personagem que ninguém cita, e nos últimos podcasts que eu tenho ouvido falando de Chaves, ninguém cita, que é o Seu Madruga, que é o primo do Seu Madruga. Pois é, mas eu não me lembro de ter visto o Seu Madruga. Eu vi. Então, Ele apareceu no episódio, aí o episódio foi perdido, não sei se ele foi achado, né, depois pelo SBT. Não, isso eu assisti quando era criança. Eu lembro também dele, do Seu Madruga. Que foi justamente isso, no episódio, eles falam que o Seu Madruga tinha ido viajar, que foi quando ele saiu, deve ter sido a primeira vez do programa. Eles falam que o Seu Madruga foi viajar e em seguida aparece o Seu Madruga e vai morar na casa do Seu Madruga. Mas foi mais de um episódio, porque eu só me lembro de que o Seu Madruga apareceu. Acho que foi só um episódio. Foi só um episódio. Então, Seu Madruga, Dom Ramon, que aliás Ramon é presunto, né? Não, mas aí é com... Não, mas eu sei que não tem a ver, mas, né? Aliás, o Paul McCartney criou Paul Ramon, né? E dizem, não, mas o Ramon é com J. O Ramon presunto é com J. Gente, eu estou querendo terminar com essas lendas que criaram que... não, é por causa do presunto. O Paul McCartney criou Paul Ramon por causa do Dom Ramon. E não, gente. Então termina com a lenda. Fica atiçando. Eu tava era pensando o nome do ator, né? Ramon Valdés de Castilho. Quando vocês vão falar então de Ramon mesmo? Não, Ramones foi por causa do Paul McCartney. Paul Ramon. Tem nada a ver com Chaves também, viu, gente? Não, Ramones não. Ramones não tem nada a ver com Chaves. Seu Madruga, Dom Ramon, esse ícone da cultura contemporânea. Esse personagem, ele é mais forte que o Chaves, eu diria. Aqui no Brasil, principalmente. Na América Latina como um todo, eu não sei, mas pelo menos aqui no Brasil, ele tem mais consegue ser mais ícone até do que o próprio Chaves. Eu não sei se o dublador ajudou a isso, por causa que a voz original dele é meio insossa, né, uma voz de velho mesmo, e o jeito do Carlos Saidon falar e fazer o personagem
marcou uma geração, né? É que, entre outras coisas, as melhores frases do programa, lembrando que ele não tem um bordão, tirando o Tinha Que Ser o Chaves mesmo, ele não tem tanto bordão e ele tem inúmeras frases. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Exatamente. Um bom homem tem que ser completo com 3 Fs: feio, forte e formal. Pra mim, essa é uma das melhores, cara. Mas só que nesse caso quem falou foi o Chaves pra ele, né? O Chaves falou dizendo que ele tinha dito. Não, a frase do Seu Madruga. A frase do Seu Madruga, gente. Aí o Chaves replica: então para o senhor só falta ser forte e formal. Ou seja, falta pouco pra esse homem. Não existe trabalho ruim é ter que trabalhar. É igual o lema do marombeiro, né? O lema do marombeiro fala assim: existem 3 coisas importantes na vida: ter um peso de 3 dígitos, um braço de 40 centímetros e uma gata do lado. Aí fala assim: bom, uma dessas eu já fiz, né? Que é ter um peso de 3 dígitos. Também tem não há nada mais trabalhoso do que ficar sem trabalhar. Essa também é boa. Que foi quando ele começou a trabalhar como entregador de bugiganga lá. Isso, com uma Aliás, ele já teve vários empregos, né? Ele teve de homem de saco, né? Teve de vendedor de churros. E conta também que ele já... tem um episódio que conta que ele já foi boxeador já, né? Boxeador, esse episódio é sensacional, cara. Mecânico. O sapateiro. Sim. Também. Marceneiro. Barbeiro. Vendedor de tecido. Empresário artístico, porque ele empresariava os dois lá. O ioiô. De ioiô. O sul da América do Norte e o outro do norte da África do Sul, um negócio assim, né? Exatamente. É uma dicotomia curiosa, porque tem hora que ele aparece trabalhando e outros em que ele não faz nada. Que ele acorda às 10 ou às 11 da madrugada. Então. Tem uma frase da Chiquinha que explica muito o que o Seu Madruga faz. Que ela tá falando... O professor Girafales fala assim: se o seu pai recebe um valor X, o que você faria até quanto vocês poderiam gastar? Aí ela fala, não lembro o que ela fala, e ele fala: não pode, você não sabe, você não entende de matemática dela. Mas você não entende dos trambiques do meu pai. Exatamente. Isso pra mim é a melhor definição do Seu Madruga. Aquele episódio que ele tá limpando a arma lá, pra mim é sensacional. Teve a grande definição do Seu Madruga, que foi dele próprio lá pro policial do episódio do ioiô, que ele dizia que era um cidadão consciente. Então o senhor paga todos os seus impostos? Mas ele eu sou um cidadão consciente, não um fanático. Cara, e a cara que ele faz é a melhor. Não fanático. Falando de trambique, como é que fala? As fugas dele para não pagar aluguel. O episódio que ele fala que a Chiquinha tá doente. Ele tem que comprar primeiro ele fala que ela tá doente. Sendo que ela já tinha faltado na escola e tinha dito que estava doente. Já tinha enganado ele próprio. Não, ela não tinha enganado ele. Ela só tinha dito que ela não foi na escola e disse que estava doente. Aí quando o Seu Barriga aparece pra cobrar, o Seu Madruga fala que ela estava doente. Só que quando o Seu Barriga não tá perto, ele quer bater nela, por ela ter faltado na aula. Pois é, o Seu Madruga também era um educador à moda antiga, né? Que gostava de bater nas crianças. De dar beliscão no Kiko, coque na cabeça do Chaves e na Chiquinha nunca tinha, sei lá, um método específico. Tinha sim, era cinta. Ele puxava a cinta, ela saía correndo e não mostrava. Inclusive falar em educador, o que falar dele, pra casa dele, ensinando o que era uma garrafa de veneno, né? Cara. Aquele episódio é impagável. Que ele dá aula e aí depois o professor Girafales pergunta como é que ele fez surpreender tanto a atenção deles. Ele fala: depois eu te explico, chato. Tem um episódio que a Chiquinha tá falando merda e aí ele pega e fala assim: Chiquinha, sabe o que vai acontecer se eu tirar minha cinta? E ela: suas calças vão cair? Aí ele tira a cinta e as calças caem. Mas eu acho que nesse só pra aproveitar um pouco o vácuo que você falado ali, depois aí sim vem o clássico. Como eu dizia, a aritmética, aí todo mundo... Não, mas suponhamos que isso seja uma caveira, tá? Mas o que significa? Uma bandeira de pirata?
Não. O que vale mais? 1 quilo de tomate ou 1 quilo de cebola? Não sei. Gente, sério, ele como professor é tão sensacional. É o meu episódio favorito de Chaves, eu tenho que dizer. É um bom episódio, realmente. É o meu favorito. Ramon Valdez, muito experiente, né, no cinema e na televisão mexicanos, trabalhou até com o Cantinflas, e aí conheceu o Chespirito, trabalhou com o Chespirito em bastante coisa, o Chespirito sabia que podia dar vários personagens para ele, até mesmo no Chapolin, até que ele saiu, foi trabalhar com o Villagrán, como a gente falou, e ele morreu no dia 8/8/1988. Aqui na Wikipédia tá como 9, né? Mas... Um dia mais, tá de boa, né? E aquela roupa que ele usava, a roupa que ele usava de Seu Madruga, eu vi uma vez o Villagrán falando, o Villagrán não, o Edgar, falando que era assim, ele acordava, colocava aquela roupa todo dia, e a única roupa pra atuar que ele utilizava era o chapéu. O resto, a camisa, a calça, era tudo dele. Ou seja, quem fez figurino foi também, ele assim, mesmo. o Ramon Valdez foi um dos primeiros atores, acho, a trabalhar com o Chespirito, quando ele começou a fazer as empreitadas solo dele e tal. Então teve programa lá do Super Gêmeos da Mesa Quadrada, que os primeiros atores, assim, eram ele, a Maria Antonieta de las Neves e o Rubén Naguir. Que, aliás, o fato do Chespirito trabalhar com um cara já experiente que nem o Valdez, deu muito respaldo ao Chespirito. E uma coisa que o Seu Madruga tem, que eu adorava, além de, por exemplo, o que foi, o que há e tudo mais, era o choro dele. Eu uma vez fui num velório e vi a viúva do falecido chorar assim. Ela se aproximar, aí os olhos começam a marejar, os lábios tremem, e aí de repente soltam sério, e pra segurar o riso? O choro do Seu Madruga era tipo o mais realista, né? Porque o Chaves era o pipipipipi. A Chiquinha tirando episódios que fizeram essa versão esdrúxula. O choro do Kiko é absurdo na parede. Não, é que sei lá, é meio o Elza Soares, o choro do Kiko, né? E aí o que acontecia? Muito o Seu Madruga batia no Kiko, a Dona Florinda batia no Seu Madruga. E aí o Kiko... Não necessariamente batia no Kiko, às vezes era o Chaves que batia, sim. apontava. E aí o Kiko, gentalha, né? Não se mistura com essa gentalha. E na fase em que a Dona Florinda falava, tipo, e na próxima vá jogar bananas na sua avó, aí vinha o Chaves. Seu Madruga, a sua avó também gosta de banana? Ou então falava algo do tipo, Seu Madruga, a sua avózinha era goleira de banana? Ele falava um negócio só pra apanhar do Seu Madruga mais rápido, né? Mas você fica perdido. Tem uma que o Chaves pergunta se a avó dele era muito escorreguenta. E aí ele fala assim, só não te dou outro porque minha avó... Que a avózinha tem o apelido de Manteiguinha. E tem uma outra do violão também, que ele fala assim, Seu Madruga, sua avó também gosta de tocar violão, e dá o cascudo e fala, só não te dou outro porque minha avó ajudou a fundar os demônios da garoa. Cara, o melhor é o do primeiro dia de aula. Aí o Chaves tá triste, né, porque vai sozinho. Aí a Chiquinha, eu te empresto meu pai. Aí ele... Aí o Kiko, eu te empresto a minha mãe. Aí o Chaves tá virando, arranjei o par perfeito. Cara, o Chaves era um zoeiro quando queria, né? É verdade. A Dona Florinda a gente já falou muito, né? A mulher dos bops, a velha coroca. Porque a pessoa que não gostava de levar desaforo pra casa, sei lá, que era meio pavio curto, que ela tinha perseguição lá com o Seu Madruga, porque o Seu Madruga seria do povo e ela supostamente da alta sociedade e tal. E aí que daí teve aquele clássico Nerdcast sobre o Chaves, que o Azaghal levantou a teoria que eu concordo que na verdade o que a Dona Florinda tem é tesão recolhido no Seu Madruga. Aí se explica com um quadrinho pornô que rola aí na internet, mas aí tem que procurar. Cadê teu link aí? Eu já vi esse quadrinho também. Cadê o link? Eu quero ver isso aí agora. Pera aí. O que? Eu vi alguém falando aí, link no post? Olha, esse quadrinho também explica por que o Seu Barriga demorou pra despejar o Seu Madruga, né? Também explica de onde é que o Kiko tira tanto dinheiro.
Jesus. Mas o lance é louco. Aí. Mas tem um, na realidade, agora sem palhaçada, tem um episódio, mas aí é do Chapolin, né? E por que ela explica por que ela odeia o seu Madruga. Porque ela fala que ela, como mãe, ela é muito solitária, sozinha, e vê um cara como ele com saúde e condições de trabalhar e não trabalha, que é muito contraditório, né? Porque ele trabalha de qualquer coisa, parado na vila sem ter o que fazer, e ela quer, na realidade, dar um incentivo pra ele, ao invés de querer brigar com ele. Belo incentivo. Que beleza de incentivo, né? Nossa senhora. Sim, mas aí que tá. Aí o Chapolin fala pra ela, mas assim, batendo nele não vai ser assim que vai funcionar. Aí ela promete pro Chapolin que ela nunca mais vai brigar com ele. Aí meia hora depois... Foi promessa de político. A Florinda Mesa, né, a Yoko Ono do México, ela não era lá grande coisa, meio modelete, né? Ainda que no Chaves ela teve a chance de provar mais o dom da atuação. Porque, por exemplo, no começo lá do Chapolin, ela usava umas maquiagens carregadas, fazia sobrancelha, ficava um fiapo de sobrancelha. Então, eu considero a Dona Florinda uma das personagens mais fracas, e eu considero a Florinda Mesa a atriz mais fraca do elenco. Assim, não dá pra considerar nenhum ator assim como o Gianecchini da vida que não sabe atuar nem nada, né? Acho que todos seguravam a onda no geral. Aí sem contar que acho que são poucos que viram no original, e a dublagem ela mascara muito uma má atuação de um ator se a dublagem estiver bem feita. E geralmente a dublagem era aceitável, né? A gente não reclamava, pelo menos quando criança. Isso é verdade. Você tem um ator que gosta muito da dublagem, que é o Kevin Costner, que ele tem aquela voz super sem graça, e na dublagem brasileira você cara, tem um negócio... a dublagem brasileira do Schwarzenegger faz ele falar direito. Isso é verdade também, cara. É do Garcia falava Júnior, né? O Schwarzenegger, assim, entrava... depende do filme, porque alguns filmes não foram ele, mas... português melhor do que inglês. Eu estranho quando eu vejo o filme do Schwarzenegger e não é o Garcia Júnior dublando. Alguns dos mais recentes não é ele que dubla. Bom, assim, tem uma curiosidade também, porque, por exemplo, o Seu Madruga é um dos poucos personagens, assim, do Chaves que ganharam, sei lá, um nome adaptado na dublagem 100% nacional, né? Porque que no original era Dom Ramon, né? E aí, no caso, assim, o Madruga provavelmente foi tirado de um nadador chamado Jean Madruga, que quem foi medalha de bronze da Olimpíada de Moscou em 1980, ele era meio famoso aí, lançou até um vídeo aí de aula de natação, pela Manchete Vídeo. E aí ele era famoso também por usar um bigodão, tipo, igual do Seu Madruga. Provavelmente foi daí que eles tiraram a semelhança e botaram na versão nacional. Aí nós temos o professor Girafales, interpretado pelo Rubem Aguirre, que é o professor apaixonado pela Dona Florinda. Sempre que eles se encontram, toca, né, uma música romanticíssima, mas eles nunca se beijam, por exemplo. O grande destaque dele é ele ser alto, e nas versões brasileiras, primeiro ele foi interpretado pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Aí perceberam que havia alguma coisa errada, puseram o Celso Portiolli, que é mais alto. Cara, me ajuda a esquecer disso. Nunca mais fala, por favor, mano. Eu não, pequei, vamos sofrer. Ainda bem que eu não vi isso. Cara, é tão estranho, cara. Eu vi parte do primeiro que passou e não desce, cara. Não, cara, a única coisa que desce foi a Cristina Rocha de Bruxa de 71, porque ela tá com a cara tão botocada, sabe? Cara, olha, o melhor aí é a moça que fez a Dona Florinda, esqueci o nome dela agora. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Nossa, eu fiz a proeza da Dona Florinda ficar bonita. Pois é, porque você tinha, tipo, o ratinho de seu barriga. Nossa, como aquilo foi errado. Então, professor... Como isso aconteceu? Foi no aniversário de 30 anos do SBT, 2011, 2012. Fazer as contas. O Edson já tava no DN, então já era mais de 2011. Acho que 2012. Eu ainda não era casado, então tem que ser no máximo 2012. Ninguém vai falar nada do professor Girafales? Eu falo. O Girafales selada que ele tem problemas. Ele deveria ir pra terapia, porque nunca beijava a Dona Florinda. Né? E o cara que fazia o professor Girafales, ele era um executivo da Televisa, né? Não da Televisa,
da primeira emissora onde surgiu o Chaves. Da televisão independente no México? Isso, ele era um funcionário de alto escalão da emissora, e ele foi e chamaram ele para fazer uma participação. Na verdade, ele já estava cansado já do estresse do trabalho dele, e aí convidaram ele e ele aceitou. O Rubén Aguirre, o que eu soube também foi que ele já foi, sei lá, locutor de rádio, sei lá, jornalista, algo assim. Bom, você ouve esse programa na Combo Podcast.